Começamos mais um vídeo do curso de Introdução à Probabilidade Estatística. Falaremos sobre distribuição conjunta. Há situações em que a gente tem um experimento em que os pontos que a gente vai colocar nesse espaço amostral possuem mais de uma variável aleatória associadas a eles. Por exemplo, medidas conjuntas de temperatura e umidade do ar. Tá? Nesse caso, temos então distribuições conjuntas de n com n maior que uma variáveis aleatórias. A gente pode começar com um exemplo retirado da referência 1, que diz o seguinte: a gente tem um estudo de famílias com 3 filhos em relação ao sexo das crianças com as seguintes variáveis. X é a variável aleatória que representa o número de meninos, Y é a variável que vale 1 se a primeira criança for menino e 0 se for menina, e Z é o número de vezes em que houve variação no sexo entre um nascimento e outro dentro da mesma família. Assumindo que as chances de menino, denotado por M, e menina, de F, de masculino e feminino, são iguais e com as definições dadas para as variáveis que a gente acabou de definir, a gente pode construir a seguinte tabela. A gente tem aqui os eventos, né? Menino, 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 tem 1/8 de probabilidade. O valor de x nessa situação é 3, o de y é 1 e o de z é 0. Se a gente pegar aqui o terceiro valor da tabela, terceira entrada da tabela, a gente tem um menino, uma menina e um menino. A mesma probabilidade de 1/8, né? Porque a gente vai ter 8 eventos. Veja, a gente tem duas possibilidades para 3 filhos. Então a gente tem 2 elevado a 3, tem que ter 8 entradas. Tá? Então são 8 combinações possíveis. E aí a gente tem aqui, nessa combinação aqui, M, menino, menina e menino, né? M, F, M, a gente tem então x é igual a 2, né? 2 meninos. Y é igual a 1, porque começa com um menino. E a gente tem duas variações no gênero entre nascimentos, ou seja, era menino, depois o segundo foi menina, e aí o terceiro foi menino de novo. Então a gente tem o valor 2 para Z. E assim sucessivamente, sendo que a gente vai variando então o número de meninos, se a primeira criança é um menino ou uma menina, e por último, o número de vezes em que houve variação no sexo entre um nascimento e outro. Tá? Então, daquela tabela, a gente já pode tirar as seguintes conclusões. Quer dizer, a gente não precisaria da tabela, mas ela facilita a gente ter acesso a essas informações. Quer dizer, o número de meninos pode ser nenhum, 1, 2 ou 3. Os valores, isso aqui estava na definição, né? 1 ou 0, né? Ou 0 e 1, se você colocar na ordem, né? A gente pode colocar 0 e 1 aqui. E z igual a 0, 1 e 2, ou seja, você pode trocar, olhando aqui, é o que a gente tem, né? Se a gente voltar, são os valores possíveis que tem na tabela, ok? Então, a gente pode também determinar as distribuições, as respectivas distribuições de probabilidade dessas três variáveis, né? Então, a gente já tem os valores, né? 0, 1, 2, 3 para x, 0, 1 para y e 0, 1, 2 para z, e a gente pode saber quais as probabilidades de cada valor baseado naquela tabela. Então, a distribuição de probabilidades de x é essa probabilidade a da tabela de cima, né? 1/8 para 0, 3/8 para 1, 3/8 para 2 e 1/8 para 3. Y, a probabilidade de y é meio em cada caso, tá? E a probabilidade de z é 1/4, 1 meio e 1/4 para 0, 1 e 2, respectivamente. Então, a gente pode apresentar as probabilidades conjuntas das variáveis x e y nessa seguinte tabela. Então, a gente coloca x e y, né? Então, a gente está fazendo o quê? A gente está medindo x igual a 0 crianças, 0 meninos, y igual a, no caso 0 é 0, significa que a primeira criança que nasceu é uma menina. Tá? Então, se você tem 0 e 0, então é 1/8, 1 e 0 é 2/8, 1 e 1 e oitavo e assim por diante, tá? De acordo com o que a gente viu na tabela. Então, o significado de P de x e y, x minúsculo e y minúsculo, é a probabilidade da variável x grande assumir o valor x minúsculo e da probabilidade e da variável y maiúsculo assumir o valor y minúsculo. Tá? Então, isso corresponde a o valor de x igual a x minúsculo intersecção y igual a y minúsculo. Tá? Então, a gente quer um e o outro.
Outro exemplo de distribuição conjunta é quando a gente usa, então, todas as variáveis que a gente tem no problema. E aí o que acontece? Como a gente vai usar individualmente cada uma delas, uma por uma, a gente vai ter, então, todas as 8 possibilidades e todas elas vão ter 1/8, tá, de probabilidade. Então, nesse caso, é o análogo ao que a gente viu anteriormente, só que a gente tem, então, as 3 variáveis. A gente quer valor de x, e de y e de z. Então, para que a gente possa avançar melhor na compreensão das coisas aqui, a gente vai primeiro se concentrar nas distribuições bidimensionais. No geral, tudo que a gente fizer para distribuições bidimensionais pode ser expandida para mais dimensões, ou seja, para um número maior de variáveis. Então, a gente está pensando em trabalhar primeiro com 2 variáveis, ou seja, bidimensional, mas tudo que a gente fizer aqui pode ser estendido para mais de 2 variáveis sem muita dificuldade. Tá? Então, uma das coisas que facilita para a gente olhar isso é, quando a gente faz uma tabela de 2 variáveis, colocar uma tabela de entrada dupla, que fica no formato matricial. Então, a gente tem aqui, as linhas correspondem ao valor y, né? E as colunas ao valor de x. Tá? Então, a gente tem aqui x, o valor 0, 1, 2 e 3, e aqui y, 0 e 1. E aí a gente tem a probabilidade, aquelas mesmas probabilidades que a gente viu agora há pouco, em que a gente coloca aqui 0 com 0 é 1/8, 1 com 0 é 2/8, 2 com 0 é 1/8, 3 com 0 é 0 e assim por diante. E aí, na coluna aqui, na linha, a gente tem então a distribuição de probabilidades de cada variável independente, de maneira independente. Então, a última coluna, PY, é a soma de todas essas daqui, todas essas probabilidades. Aqui é a soma de todas essas probabilidades. E o Px, cada valor aqui, é a soma da respectiva coluna. Tá, okay? Isso lembra muito aquelas tabelas de contingências que a gente viu na parte em que a gente falava de distribuição, de exploração de variáveis bidimensionais, tá? Na análise exploratória. Então, é isso. A gente tem nas margens aqui, né, nas bordas, a gente tem as probabilidades de cada variável individualmente. Tá? Então, agora a gente vai falar de distribuição marginal, que é justamente aquilo que a gente acabou de ver. Então, as distribuições marginais, como sugere o nome, elas ficam às margens daquela tabela de 2 entradas. Então, elas correspondem às distribuições isoladas de x e de y. Então, voltando, lembrando daquela tabela anterior, é fácil ver que a probabilidade de x é justamente a margem, né, a linha inferior daquela tabela de 2 entradas, e a distribuição de y é a margem vertical daquela tabela que a gente acabou de ver, tá? Das distribuições conjuntas. Então, e distribuição condicional. Distribuição condicional é o seguinte, é quando você pega uma coluna ou uma linha daquela tabela. Então, suponha que você queira saber a distribuição do número de meninos, sabendo que a primeira criança é um menino. Isso corresponde à seguinte probabilidade. A gente está pegando x, qualquer x, dado que y é igual a 1. Então, isso é uma probabilidade condicional, por isso que o nome da distribuição é condicional. Então, em vez de a gente ter um único valor como probabilidade condicional, a gente vai pensar então em ter toda uma distribuição. Tá? Então, ter toda uma distribuição significa que a gente vai varrer, entre aspas, aí, todos os valores que x pode assumir, dado que a gente tem um valor específico de y. Então, aqui no caso, a gente está fazendo qual a probabilidade de x ser igual a um determinado valor, dado que y é igual a 1. E aí, da definição de probabilidade condicional, a gente tem, então, que é P de x igual a x, intersecção P de y igual a 1, dividido por P de y igual a 1. Tá? Então, isso é simplesmente a probabilidade de termos o valor x, dado que a variável y assume o valor 1. Então, da tabela de distribuições conjuntas que a gente viu lá, do x e y, a gente pode obter, por exemplo, um valor para x igual a 2. Então, você fala, qual é a probabilidade de eu obter x igual a 2, ou 2 meninos, dado que y é igual a 1. Então, a gente tem aqui a probabilidade de 2 e 1, dividido pela probabilidade de y igual a 1. Então, é 2/8 dividido por meio. Então, 2/8 dividido por meio. Isso aqui é um valor no cruzamento de 2, né, da coluna 2 com a linha 1, dividido pela última coluna na linha y igual a 1. Tá? Então, isso é 2/8 dividido por meio, que vai dar meio.
A gente pode então fazer uma distribuição condicional de x, dado que y é igual a 1. E isso vai ser dado na forma de uma tabela. Então, o que a gente está pegando? A gente está pegando a situação em que a gente pega a y igual a 1, né? A gente pega todos os valores de x, a probabilidade de todos os valores de x, dado que y é igual a 1, e divide no final pelo meio. Então, a gente vai pegar aquela tabela, pegar todos os valores que a gente tem e depois dividir por meio. E é isso que a gente vai ter. A gente tem que tomar cuidado que toda distribuição, seja ela condicional ou marginal, ela sempre tem que ter a soma de todas as probabilidades dessa distribuição tem que ser igual a 1. E é o que acontece aqui. Né? A gente tem 0, 1 quarto, 0 mais 1 quarto mais meio mais 1 quarto vai dar 1. Tá? A gente pode fazer de modo semelhante a mesma coisa em relação, na relação oposta. A gente vai pegar então a probabilidade de y, dado que a gente tem um valor definido de x. Então, a probabilidade de y, dado que x é igual a 2. Então, probabilidade de y, dado que x é igual a 2, para x igual a 2, a gente tem que pegar esse valor aqui, dividir por 3/8, e esse valor aqui, dividir por 3/8. Então, isso aqui vai dar 1/3, isso aqui vai dar 2/3. E aí, de novo, a gente vai observar que a soma dessas probabilidades também vai dar 1. Tá? É isso que eu queria, então, mostrar nesse vídeo.